Oi, oi, tudo bem? É um prazer enorme estar com você hoje, dando continuidade ao que nós estávamos falando ontem, no Salmo 50, onde eu fui do verso 1 até o verso 15, e parei para não ter pressa. E eu disse que nos primeiros 6 versos do Salmo 50, o que se tinha era um anúncio, uma introdução, um prelúdio feito por Asaf, falando que Deus falaria e assim convocaria o nascente e o poente para serem suas testemunhas. Ele disse que iria de Sião em Israel, que é um monte arquetípico mais do que qualquer outra coisa, e de lá ele resplandeceria a sua glória por todos os lugares. E afirma: vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. E aí ele usa uma palavra bem técnica hoje em dia. Intima os céus, é uma demanda para que os céus e a terra se apresentem como testemunhas. Manda congregar aqueles que se dizem seu povo para ouvirem a sua palavra. Esse povo que gostava de fazer sacrifícios, como eu expliquei ontem. E diz o seguinte: os céus anunciam a justiça de Deus, porque o próprio Deus é quem se manifesta para julgar. Não manda ninguém. Então ele diz: escuta, povo, eu falarei. E a fala aqui imediata é com Israel, mas na realidade essa é uma fala que se estende em todas as direções. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça, porque ali estará presente a sua pertinência. E aí ele diz: eu sou Deus, o teu Deus. O que eu disse ontem, que é ridículo Deus ter que se apresentar como seu Deus para um povo que diz que é povo de Deus, significando dizer que, na maioria das vezes, o povo que se auto-intitula povo de Deus não conhece a Deus, a ponto de Deus ter que se apresentar como o seu Deus. Aí ele diz: olha, eu não vou nem te repreender por causa dos teus sacrifícios, nem por causa desses holocaustos que tu não paras de fazer. Mas eu quero te dizer o seguinte: eu não aceitarei sacrifícios nenhum da tua casa. Se quiser continuar fazendo, faça. Mas eu não estou aceitando sacrifícios de nada, nem de novilhos, nem de bodes, de ovelha nenhuma dos teus apriscos, porque todos os animais que existem, todas as criaturas, todos os entes, ínfimos e grandiosos, são todos meus. E tu ficas matando bicho para oferecer a mim aquilo que eu criei, que é meu. Por que tu fazes isto? Ele diz: olha, todas as alimaias de todas as florestas e bosques, o que tu puderes imaginar, o que tu conheces, o que tu não conheces, tudo isso é meu. Além disso, ele diz: eu não estou com fome. Vocês estão pensando que eu estou com fome? Que eu bebo sangue de touros? Que eu chupo, que eu sou chupa-cabra? Chupando sangue de touros? É isso que vocês pensam de mim? Que eu sou o Deus chupa-cabra? Chupando sangue de touros e de novilhos e de cabritos? Aí ele, depois dessa sanguinolência toda que ontem eu expliquei, não era apenas nos altares de Israel, mas nos altares do mundo inteiro. Veja o programa de ontem, se você não esteve conosco no dia de ontem, por favor. Ele então diz: olha, se você quiser me agradar, me ofereça sacrifícios de gratidão. Que atitude
atitude grata, que é uma mente que interpreta com gratidão todas as coisas. É isso que eu estou procurando. E também que você seja obediente ao mandamento do Altíssimo. O mandamento do Altíssimo é um só, é amor. Ame ao próximo como a você mesmo. É seguir a Cristo, amando o próximo e entendendo que Deus só aceita amor no próximo. Porque Deus, não tem como eu fazer qualquer coisa por Deus. Deus quer que o meu amor por Ele se manifeste no meu amor e pelo meu amor ao próximo. É isso que Deus quer e que a Escritura repete. Ele diz, eu não estou precisando de nada disso, nem de coisa alguma. Mas o próximo precisa de tudo quanto vocês me oferecem e eu não preciso, o próximo precisa. Quem está com fome é ele, quem está com nanismo é ele, quem está precisando de alimento é ele, quem está precisando de socorro é ele, quem está precisando de visita é ele. Não sou eu, é o próximo. Faça assim, me ame no próximo. E o que eu quero mesmo é que você tenha uma relação íntima comigo, que você me invoque no dia da angústia, no dia da dor, no dia da aflição, no dia da perplexidade, no dia onde você não encontre saída. Você me chame e você vai se assustar. Não precisa sacrificar, não precisa ter uma manada para oferecer, não precisa de nada disso. Basta você entrar no seu quarto e no seu coração você me invocar, ou em qualquer lugar da sua angústia, no seu coração fale comigo e me invoca e eu te socorrerei. Eu te socorrerei. E você se alegrará. Você verá que a nossa relação é de intimidade, ela não precisa de templo, nem de altar, nem de sacerdote, nem de sacrifícios. Eu disse que hoje em dia o sacrifício é feito com dinheiro, com dízimos, com ofertas, com todas essas coisas, ou com penitências, ou com novenas, ou com caminhadas longas, peregrinações, sejam elas as mais nacionais, indo a um santuário, andando quilômetros e quilômetros, ou seja, aquela peregrinação mais cult, mais elitista, até Santiago de Compostela, ou qualquer outro tipo de peregrinação. Não existe nenhum caminho no chão da terra que te aproxime de Deus. E você pode ir morar em Jerusalém e não vai acontecer nada contigo. Provavelmente você fica até mais descrente de tudo ainda. Porque o que importa mesmo é ter um coração grato, com uma atitude grata, que pratique o mandamento de Deus, que é amor e é amar, e que tu aprendas a ter uma relação pessoal com Ele. Invoca-me no dia da tua dor, da tua angústia, clama por mim, com todo o coração quebrantado, e eu te livrarei, eu te ajudarei, eu te socorrerei. É o que ele diz aqui. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Aí fecha um ciclo. Tu me invocas, eu te livro e tu me glorificas. Esse é o ciclo de louvor e gratidão. Ação de graças, obediência ao mandamento de Deus, que é amor e é amar,
E essa atitude de confiança, no dia da angústia, invocar o nome dele, eu te livrarei e tu me glorificarás, sabendo quem eu sou. Não um comedor de carne, um bebedor de sangue, mas tu me conhecerás como Deus solidário, como Deus misericordioso, como Deus próximo. Quando tu disseres, ai, eu direi, oi, o que foi? Estou aqui. E eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, ficou para hoje, aqui, do verso 16 ao verso 23 de Salmo 50. E a gente vai prosseguir. E então, no meio disso tudo, é introduzida uma figura chamada de o ímpio, que tem a ver no contexto da Escritura, no Velho Testamento, porque o Novo Testamento não trata o incrédulo como o ímpio, é o Velho Testamento que tem essa designação recorrente. E aqui, o ímpio, às vezes é um indivíduo hostil às coisas de Deus, outras vezes não. Na maioria das vezes, o ímpio é aquele crente dissimulado, é o sujeito que está lá, é quem mais mata touro, é quem mais imola novilhos, é quem mais traz os carneiros, é quem mais mata cabrito, é quem mais rasga o peito das pombinhas em sacrifícios, é o que mais paga para o sacerdote fazer isso para ele e por ele. O ímpio interno, o ímpio de dentro. Ímpio significa impiedoso, aquele que não carrega a piedade, não carrega o amor, não carrega a compaixão, não carrega a atitude empática, misericordiosa, generosa, solidária. Esse é o ímpio. Ele pode ser muito crente, frequente, intenso, pode ser uma figura referência no ambiente dos cultos, porque o que ele faça seja em abundância incomparavelmente maior. Fazer a extravagância de muitos e muitos cultos, ou se é hoje em dia, ele pode ser rico, mas ele paga com dinheiro a piedade que ele não vive. Ele compra com grana o compromisso com Deus que ele não tem. Ele adquire pela sua influência, seja financeira, seja porque ele é um influencer, seja porque muita gente o segue, seja porque ele é admirado, seja porque ele mistura beleza com pregação e cria um séquito de pessoas que não estão nem a fim de ouvir, só estão a fim de admirar a estética das coisas. Seja pelo que seja, ele pode ser ímpio porque ele é bonito, ele pode ser ímpio, ela pode ser porque é bela, ele pode ser ímpio porque influencia milhares de pessoas, ele pode ser ímpio porque tem uma grana boa, e ele pode ser ímpio porque ele tem o seu pastor de estimação, onde ele dá a grana, ele tem a igreja de estimação, onde ele aparece de vez em quando e é um furor, e ele deita a sua oferta no altar, ele adquire todos esses favorecimentos, essas bênçãos públicas, essas alusões públicas quanto ao fato de que ele é extraordinário, ele é maravilhoso, ele é incomparável, mas para Deus ele é apenas um ímpio, sem piedade, sem compaixão, trata mal a esposa, trata mal o marido, não tem atenção para com os filhos,
é um ser que menospreza os amigos, os irmãos, até os da sua própria casa. É uma pessoa arrogante, altiva, que só não é recriminada porque tem todos esses outros poderes e auréolas fantasiosas que eu acabei de descrever. Enfim, o ímpio, aqui, no Salmo 50, especialmente, é um cara de dentro. Ele é da congregação. Ele é das oferendas e dos sacrifícios. Ele não é um ateu de fora, antagônico, raivoso, como os crentes gostam de pensar todas as vezes que veem a designação do homem ou da mulher de natureza ímpia. Não, é de dentro que ele é. Ele é crente, ele é teu colega, ele é você, quem sabe. E aqui se diz, mas o ímpio, ao ímpio, diz Deus. Presta atenção, está falando contigo agora. Ao dissimulado, ao disfarçado, a esse crente mascarado, cheio de adoração e de louvores, de cânticos, cheio de dissimulações, cheio de aparências, cheio de máscaras. A você que tem essa aparência de piedade, mas no coração, como disse Paulo, tem aparência de piedade, mas no coração você nega o poder de Deus. Aparência de piedade, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 7 em diante. Tem aparência de piedade. Quem olha até se impressiona, mas o poder de Deus não está na pessoa. A prática do Evangelho, o poder de Deus é praticar a palavra de Deus. É esse o primeiro poder de Deus na nossa vida. Não está na pessoa. Tem aparência de piedade, no entanto, na sua vida, no seu cotidiano, ele nega o poder de Deus. Ele é ateu do poder de Deus, porque ele não tem compromisso sincero no seu coração com a obediência ao Evangelho puro e simples de Jesus. Diz Deus a esse cara, de que te serve? De que te serve? Olha aqui. De que te serve repetires os meus mandamentos? É um cara que sabe tudo de cor. E Deus diz, de que te serve, cara? Tem alguns papagaios que fazem melhor do que você. Outro dia eu postei um papagaio crente aí que é, oh, aleluia, glória a Deus, amarrado, oh, glória, oh, aleluia, amarrado, aleluia. Tá cheio. De que te serve repetires os meus preceitos, os meus mandamentos, a minha palavra, e teres, enquanto isso, nos lábios, a minha aliança. De que te serve ficares dizendo que tu és o eleito, apresentando a doutrina do privilegiamento, da supremacia da sua condição em relação às demais, dizeres isso, de que tu és um predestinado, de que tu foste escolhido, de que te adianta dizer isso? Se no teu coração tu és um incrédulo, não de doutrinas, tu não crês mesmo em Deus. No dia da angústia tu não o invocas, tu não crês nisto, não crês em livramento, não crês na mão estendida de Deus, não crês em cura,
não crês em salvamento, não crês em libertação, não crês em resposta à oração, mas tu passas por piedoso. Tu dizes que tens a aliança, a nova aliança te ligando e dás aulas a respeito disso. Mas de que te adianta tudo isso se de fato tu aborreces a disciplina? Disciplina é o caminho do discípulo. Vem de discípulo, disciplina. Discípulo é aquele que, em sendo sério, o que dele decorre é disciplina. Todo discípulo pratica o evangelho como disciplina. Ele anda conforme o ensino do evangelho. Isso é discipulado. É a internalização da disciplina, do evangelho, do mandamento. Ama, perdoa, acolhe, vai outra milha, ser sábio, prudente, constrói a tua vida na rocha da palavra. Ora quieto, entra no teu quarto, crê que Deus é o Deus da tua vida e que tu és um flagrante contínuo na presença dele. Por isso, fala que ele te escuta, que ele te ouve. E não precisas repetires, como fazem os pagãos. Ele te ouve. Crê nele. Não anda ansioso. Ansiedade é burrice emocional, psicológica e espiritual. Confia. Quem confia não anda ansioso. Quem anda ansioso é porque ainda não confiou. Na confiança cessam as ansiedades e faz-se uma confissão de fé prática, na certeza de que o nosso Pai vê, ouve e cuida de nós. Disciplina do Evangelho é não julgar para não ser julgado. Disciplina do Evangelho é não meter a mão tentando separar o joio do trigo, para não arrancar trigo junto com o joio. Disciplina do Evangelho é acolher o filho que se arrependeu e volta. Disciplina do Evangelho é não ficar com inveja daquele que recebeu perdão depois da sua miséria e entrar na festa do acolhimento e da reconciliação do pai com o filho. Aproveite você e reconcilie-se também com seu irmão. Essa é a disciplina do Evangelho. A disciplina do Evangelho é saber que muitos publicanos e pecadores e meretrizes precedem a religiosos infames e mentirosos no reino dos céus, ou até mesmo aqueles que sejam os religiosos mais seguidores dos ditames religiosos, mas que no coração nunca se amoleçam, nunca se quebrantem, nunca se entreguem, creiam mais na forma do que na doçura da essência. Essa é a disciplina do Evangelho e tantas outras coisas mais, mas não há nada mais importante na disciplina do Evangelho do que perdão e perdoar, e aceitar ser perdoado, e ser humilde para crer no perdão para si mesmo. Isso é disciplina do Evangelho e muitas outras coisas. E aqui se diz: de que adianta? Se tu aborreces a disciplina e tu rejeitas as minhas palavras, de que adianta você repetir os meus mandamentos, saber todas as doutrinas da nova aliança, se o Evangelho não é uma prática na tua vida, no teu cotidiano, não é por ele que tu enxergas e interpretas toda a existência e rejeitas a minha palavra e te apegas
as tuas doutrinas, as tuas construções, as tuas elaborações, só para tu não obedeceres à simplicidade das minhas palavras. Tu preferes uma boa doutrinação, tu preferes uma boa arquitetura de sistematizações religiosas, tu preferes a arrogância da elaboração da tua aliança para comigo, de como tu és eleito e predestinado, ao invés de simplesmente, ao invés de repetires, obedeceres a minha disciplina, a minha palavra, seres um discípulo daquilo que eu ensino. Ao contrário disso tudo, se tu vês, tu te comprases nele, e aos adúlteros tu te associas. Se tu vês um ladrão, é aquela história de eu não roubo, mas ter assim um tesão danado no ladrão. No ladrão. Eu conheço gente que, inclusive, vai aos presídios, ou se oferece para ser mediador com ladrões, com sequestradores. Eu conheço. Não é porque eles abominem o roubo, nem é porque eles aborreçam o sequestro. Não, eles têm um tesão adoecido, mórbido. No ladrão, ele gosta de saber como é que foi, e ele gosta que o ladrão diga: ah, esse homem de Deus é meu amigo. Não é porque ele está querendo ganhar aquele indivíduo, é porque ele tem prazer em ter no séquito dos seus relacionamentos alguém com aquele poder de realizar o mal de maneira tão descarada e estabelecer um diálogo no assunto com você que é crente. Eu já estive entre sequestradores, já mediei sequestro, conheço ladrão assim como ladrão desde 7 anos de idade, que eu descobri que o meu vizinho, que jogava bola comigo, me levava ao campo de futebol, mais velho do que eu, que era office boy do escritório do meu pai, era um ladrão que roubava as coisas lá, roubava os ventiladores, roubava máquinas, tudo que tinha valor naquele tempo, e era meu amigo. Passei a conhecer um ladrão e tive muita misericórdia. E meu pai me proibiu de dizer a ele que eu sabia que ele era o ladrão. Aquilo foi a minha primeira entrada ministerial no ambiente dos ladrões, assaltantes, sequestradores, estelionatários, traficantes, como eu vinha fazer antes dos 18, antes de me converter, eu me associava a eles por prazer. Depois que eu me converti, eu os procurava por dever. E quando eles eram presos, eu os visitava por dever da minha consciência, para pregar o Evangelho. E fiz isso a minha vida toda. Toda. Mas sem me associar. Eu já recebi as propostas mais hediondas do mundo. Quando, no ano de 95, por aí, 94, o Silas Malafaia, o pastor Fanini e alguns outros se associaram à Universal para ficarem no ar falando mal de mim o dia inteiro, eles não tinham o que dizer. Eu ainda não era divorciado, senão eles só iriam falar nisso. Mas como eu não tinha nada, eles não tinham o que dizer, eles ficavam só falando mal da minha excessiva influência em todo lugar e em toda parte, inclusive na Rede Globo. Era a denúncia contra mim, que a mídia gostava de mim, que todos os crentes gostavam de mim, era o ataque contra mim.
Ficavam lá ele, Fanini e outros, e eu não dava a mínima. Mas eu pregava toda terça e toda quinta em Bangu. E um dia eu cheguei lá, alguns presos da Galeria C, líderes do Comando Vermelho naquela época, hoje já são todos quase mortos, com exceção do Isaías do Borel, o Celcinho da Vila Vintém, mas os outros quase todos morreram, vieram me procurar dizendo: escuta, reverendo, é só dar uma instrução e aquele mala qualquer coisa acabará. É só o senhor dizer, a gente está vendo aqui, se fosse por nós, a gente nem perguntava, a gente só mandava liquidar, ali na Penha, né? Fácil. Falei que eu gelei, eu falei que é isso. Vocês não estão falando sério, não. Nós estamos, é claro, é só uma ordem sua, a gente termina isso. Eu falei, não, a minha ordem é, em nome de Jesus, nem em relação a eles, nem em relação a ninguém, nem por causa de coisa alguma, vocês jamais farão nada. Porque se vocês fizerem, eu estou limpo desses sangues. Isso tem a ver com a maldade do coração de vocês. Meu coração está limpo. Eu, por eles, determinei agir com amor todos os dias da minha vida. E um dos atos dessa natureza é esse: cessar isso aqui, salvá-los dessa sanha louca de vocês. Aí orei com eles, alguns ficaram até emocionados, não, esquece isso, nunca mais a gente vai fazer isso. Eu falei, pelo amor de Deus. Agora, tem gente que tem prazer nesse vínculo. Tem gente que diz, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada mal, mas tem amigos que fazem por eles. Ou quando não fazem por eles, eles gostam de saber o que esses amigos fazem. São aqueles crentes que dizem nunca procedi errado. Aqueles que fazem o mal por eles, que pecam o pecado que eles não têm coragem de pecar. O indivíduo faz por ele. Por isso a Escritura diz: vês um ladrão e te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Não está pegando ninguém, mas diz-me conta, como é que é? É gostosa? É uma delícia? Hoje em dia, escuta, você pegou ele, e aí? Valeu a pena? O cara é bom? Tem borogodó? Ai, meu Deus, a pena que eu sou casada, que eu sou casado. A pena que o meu marido não me dá razão. Não me dá razão, me trata tão bem. E dá tudo que eu preciso. É uma pena que a minha mulher seja tão legal, tão piedosa. Eu me sinto tão endividado, porque se ela fosse um pouquinho ruim, sinceramente, eu iria abrir uma concessão e querer ser apresentado a melhor amiga do teu cacho, dessa mulher que tu estás pegando. Aos adúlteros te associas. Tanto na prática quanto em qualquer outra coisa, você torce para que dê certo o que você mesmo, na sua impiedade, diz que não pratica, mentindo contra a verdade, porque o teu coração está cheio disso. Sim, soltas a tua boca para o mal e a tua língua trama enganos. É como todo crente, o cara diz, eu não faço, mas com a língua ele é um matador, ele é um assassino, ele é um destruidor de reputações, ele trama enganos, ele constrói cenários falsos, ele propõe mentiras, e ele é crente, com tudo que tem direito. Diz o Senhor, sentaste para falar contra o teu irmão. Tu buscas um lugar de conforto.
para destruires a vida do teu irmão, falando dele com a tua língua venenosa, perversa e mentirosa. Difamas o filho da tua mãe. Difamas o filho da tua mãe, desconstróis. Tu não tens nenhum problema, a tua mãe alimentou, deu de mamar, criou, disciplinou, ensinou, botou em pé, o fez tornar-se um ser adulto. E agora, tu, que cresceste e mamaste no mesmo peito e vives na mesma casa, bebeste da mesma água, tu difamas o filho da tua mãe. Tu difamas o filho da tua mãe. Olha lá, meu amigo, o filho da tua mãe pode estar fazendo todas as porcarias do mundo, mas toma cuidado para que tu não difames, tu não acrescentes e tu não divulgues a maldade do filho da tua mãe. E pior ainda, toma cuidado para que, sendo ele uma pessoa boa e justa, tu não o difames, tu não desconstruas o que ele com a vida vai erigindo, com trabalho, com seriedade, com esforço próprio. Não faças isso por competição, por inveja, por comparação, por maldade. Não difames o filho da tua mãe, nem o filho da mãe de ninguém. Tu és assim, soltas a tua boca para o mal. E a tua língua trama enganos, sentaste para falar contra o teu irmão e difamas o filho da tua mãe. Tens feito estas coisas? Olha aqui para mim, está olhando para mim? Olha bem para mim. Ele diz, tens feito estas coisas? Fica aqui. Olha o que o texto diz. Tens feito estas coisas e eu me calei. Olha para mim, tens feito estas coisas e eu me calei. Essa é a hora pior. É quando a gente vai fazendo a maldade, vai ficando esperto nisso, expert nisso, e em difamação, em maldade, em associações enganosas, perversas, malignas. Não, eu não faço nada disso, mas tem quem faça por mim. Não, eu nunca estendi a mão contra nenhum irmão, contra ninguém. Não, nem na minha casa. Não, a mão tu não estendeste, tu estendes a língua, que atravessa o planeta. E nos nossos dias, literalmente, com os recursos da internet, a língua da gente pode dar a volta em 2, 3, 4, 5, 6 segundos de delay no mundo todo, destruindo um filho da minha mãe, ou pior ainda, um filho de Deus. Tens feito estas coisas e eu me calei. E tem muita gente nesse estado. Segunda-feira mesmo eu devo fazer ter uma conversa. Situação. Ele fica querendo saber por que Deus se calou. Por que Deus se calou? Ele quer saber por que o Trump pegou o Covid e passou só um pouco mal e saiu logo cheio de arrogância, dizendo que não é nada. Ele ficou zangado. Por que os crentes se associaram ao mal, ao ladrão, ao adúltero, ao roubador, ao corrupto, ao mentiroso? Tem um prazer incomparável na divulgação da mentira ou na criação de mentiras. E por que Deus não faz nada? Como vocês aqui também ficam chocados. Por que Deus não faz nada? Por que Deus não quebra uma perna desse cara ou arranca uma língua
ou faz ele ter um susto noturno tão grande que ele não consiga mais abrir a boca. E tem gente cobrando isso de Deus, e tem gente zangada com Deus, porque os seus adversários continuam tendo o poder de serem os satanases, os opositores do indivíduo na vida, na existência. Por que que Deus se cala? Tem muito ateísmo que nasce desse momento aí. Tu vês todas essas coisas e me perguntas por que que eu me calei. Ou então tu dizes, como é que Deus consegue ficar calado, meu Deus, diante de tudo isso? É ou não é verdade? Não é daí que vêm as maiores decepções em relação a Deus? Por que que Deus não mete a mão? Olha o que diz o Salmo 50. E diz para esse cara que está fazendo as coisas ruins, não é nem para aquele que está assistindo o que ele faz, é para ele. É para quem está fazendo a porcaria. É contigo que eu estou falando agora. E tu entraste numa de que isso não tem nenhuma importância. Isso é bobagem, que isso era um exagero. Exagero da tua mãe, exagero do teu pai, exagero dos crentes, exagero da Bíblia. Deus não está nem aí. Eu sei que Deus não está nem aí porque eu estou fazendo isso há muitos anos. E continua tudo igual. Eu todo ano troco de carro, comprei casa nova, comprei casa adicional, estou aqui com todos os sinais de prosperidade, adoro manifestar a minha própria capacidade de sucesso para todo mundo ver, estou fazendo cursos e aprendendo com coaches que a gente tem que ter, não é esse relógio ruinzinho aqui não, a gente tem que andar com Rolex, a gente tem que ter pulseiras caras, a gente tem que ter sinais de ostentação do nosso poder, do nosso status. Tudo isso e o que mais a gente puder apresentar como manifestação que já à distância se leia acerca de quem nós somos. Nossas grifes. Se você olhar essa bolsa aqui, vai até pensar que ela é ali, cara, de uma dessas que você entra no shopping e gasta 5 mil para sair com uma bichinha assim. Não, essa aqui é da Simone Oliveira, uma querida minha que faz essas coisinhas lindas e vende. E me deu uma de presente, outra para Adriana. A gente estava brincando outro dia. Se eu sair com isso aqui na rua, já vão dizer que é uma bolsa de marca, de uma dessas aí, que eu não vou nem falar o nome, mas que tem esse tipo de aparência e é tão, tão baratinha. Ai, meu Deus, como a vida é tola. Ai, por que tu tens feito estas coisas? E tu és do jeito que tu és, e tu te apresentas do jeito que te apresentas, e constróis os tramas todos que tu constróis, e eu não digo nada. Eu me calei diante disso tudo. Tu pensavas que eu era teu igual. Olha que coisa. O cara fica pensando que Deus não está nem aí, que Deus é por ele, na sacanagem dele, na satanagem dele, na mentira dele, no engano dele, na falsificação dele, na difamação dele em relação ao próximo. Ele fica fazendo isso e Deus não faz nada. E ele imagina que Deus concorda, que Deus é um colega dele, que Deus é um igual, que Deus pensa como ele.
que Deus pensa como ele. E à medida em que os anos vão passando e nada vai acontecendo, ele vai ficando crente nessa barbaridade, de que Deus de fato não está nem aí para mentira, para calúnia, para difamação, para associação adúltera, para o prazer no engano, para os vínculos perversos. Deus não está nem aí, porque ele calou e não faz nada. Ele consente comigo há anos. Eu tenho a corroboração de anos e anos e anos de silêncio divino. Silêncio divino em relação ao que eu estou fazendo. E aí o cara vai pensando que Deus é como ele. Aí quando você entra nesse estado, minha amiga, meu amigo, você chegou na hora de começar a apanhar. É só uma questão de tempo. A disciplina celestial vai chegar, a menos que você seja um filho da prostituta, que você seja um indivíduo totalmente desqualificado. Você seja aquela pessoa que não merece ser disciplinada. Como diz o livro de Hebreus, o bastardo espiritual não recebe disciplina. Vai no curso do mal até cair no abismo. O bastardo espiritual não recebe disciplina, ele segue no curso do mal até cair no abismo. Se alguém recebe disciplina, é porque esse alguém é filho. Ainda tem oportunidade, ainda tem chance. Bem-aventurados os castigados na vida e que acordaram diante da disciplina do amor de Deus. E infelizes são aqueles que passam pela existência fazendo suas maldades e ficam idosos e velhos ainda planejando maldades e são sepultados com o peso da prática das suas malignidades. O texto prossegue dizendo a verdade e diz: considerai, pois, nisto vós que vos esqueceis de Deus, e vão fazendo as coisas dizendo, Deus não está nem aí. Considerai, pois, nisto tudo que eu venho falando e que está escrito e eu venho explicando, tornando mais simples, considerai, pois, nisto vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. É muito forte esse negócio, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, considerai, pois, em Deus, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace. Tira pedaço para cá, pedaço para lá, arranca, decapita, abre o dorso todo, arranca as partes, vira os intestinos para fora, arranca as pernas, quebra e corta em pedaços, envia os pés para cada lado, um despedaçamento absoluto, para que não vos despedace. A descrição é aquela que coloca o indivíduo na boca de leões famintos, cada um arrancando sua parte, indo comer sozinho ali adiante, para que não vos despedace. A palavra de Deus, se é Deus falando, e se essa palavra é de Deus, e você me pergunta, ela é coerente com o ensino de Jesus?
E eu digo sim. Em Jesus existe o chamado para que nós nos arrependamos, para que não sejamos despedaçados na existência, para que não sejamos comidos de vermes, para que a nossa vida não seja arruinada pela nossa prática consciente e arrogante da maldade, da perversidade ou da manipulação, de qualquer dessas formas aqui ditas e por mim elaboradas para você compreender mais facilitadamente, para que não vos despedace, meu Deus, sem haver quem vos livre. É como diz o Salmo, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, não se dobra, não aceita o ensino, não tem a humildade de se curvar, de acolher, de aceitar, de se arrepender e de se endireitar. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente. Será quebrantado de repente. Quebrantado de repente. Sem que haja cura. Sem que haja quem o livre, quem o socorra, quem o ajude. Sacrifício de ação de graças, esse sim me glorificará. É aquele que chega com um coração grato, obediente, quebrantado. Esse é o que está me adorando. Esse é o que está sendo visto. Este é o que está sendo ouvido, não é o que prolifera cultos e sacrifícios e traz isso e traz aquilo e tenta comprar a Deus. Não há barganhas com Deus, nenhuma barganha a fazer. O que me oferece sacrifício de ação de graças, esse me glorifica. E ao que prepara o seu caminho, ao que tem cuidado com o seu caminho, aquele que trata o seu caminho como um agricultor trata o chão para ficar fértil, aquele que olha com atenção o seu caminhar, aonde põe o pé, por onde quer andar, aonde quer chegar, esse que faz isso, que prepara o seu caminho, a esse dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Esse que tem cuidado no caminhar, que olha, que escolhe o caminho da vida, o caminho que realiza o bem de Deus em nós, Deus diz, dar-lhe-ei que veja a minha salvação. Dar-lhe-ei que veja a minha salvação. Jesus não podia ser mais simples, não podia ser mais clara, não podia ser mais objetiva, não podia ser mais simplesmente iluminada, iluminadamente simples. A tua palavra. Não dá para dizer eu não entendi, não dá para dizer que não compreendeu. Todos compreenderam. Aplica a tua palavra agora ao coração de cada um, para que ela não volte para ti vazia, antes produza aquilo para o que tu a designaste. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém e amém.